Fala galera, beleza? Guilherme aqui mais uma vez com vocês e hoje eu vim falar sobre um tema que ensinaram a vida inteira na escola, na aula de biologia, na aula de ciência, errado para vocês. Pelo menos para mim foi, né? Que é em relação a qual que é a função do osso. Então para mim foi ensinado, e acredito que bastante gente pense isso também, que a função do osso, a principal função do osso é a sustentação. Então assiste o vídeo aí que vocês vão entender que essa não é a principal função do osso e vão entender quem que é o responsável pela nossa sustentação. E para explicar isso de uma forma mais lúdica, eu trouxe algo nostálgico para muita gente aí. Uma pipa, quem já pirou uma dessa? Eu era bem ruim na pipa, viu? Mas fazia pipa bem, mas não sabia empinar não. Como que a gente vai fazer essa analogia? Vamos imaginar que a vareta é o nosso osso, tá? Então a vareta é o esqueleto da pipa, então vamos fazer uma analogia sendo o nosso esqueleto também. Essa linha aqui junto uma vareta na outra são os nossos ligamentos. Essa outra linha que une a folha na linha, que a linha vai ligar na vareta, que é o nosso osso, são os tendões, e a folha da pipa é o nosso músculo, tá? Qual dessas partes, então qual que é a função principal de uma pipa? Voar. Então, como a gente está falando de sustentação, a analogia do voar da pipa é a mesma analogia de nós ficarmos sustentados, principalmente por nós sermos bípedes, né? Então a gente está em dois apoios, que é mais difícil ainda do que um quadrúpede, que tem uma ação mais dissipada da gravidade por estar em quatro apoios. Então a função dela, voar. Quais dessas estruturas é essencial, e tudo que é essencial não pode ser feito sem, para ela voar? O que é essencial para ela voar? Pensa aí, 3 segundos. 2, 1, responderam? Quem respondeu a folha, acertou, tá? A folha está exemplificando os nossos músculos. Por quê? Eu falei, nossa, mas como que a pipa vai voar sem ter a vareta, sem ter essa linha estruturando ela? Vocês nunca viram uma pipa que não tem vareta? Olha ela aqui, capuchetinha, quem já pirou uma dessa? Isso aqui tem que ser ligeiro para empinar. E eu já vi até caçadinha da capucheta ganhando dessa pipa papagaio, tá? Então a capucheta, ela precisa somente da folha para voar. Qual que é a diferença da capucheta para pipa papagaio? A performance. Então essa tem uma melhor performance que essa. Porém, as duas fazem a função essencial de uma pipa. Elas voam, tá? E o que ficou de essencial em cada? A folha, que é na nossa analogia, são os músculos. Então, transportando para o nosso corpo, o músculo é o principal, ele tem como principal, como que eu vou dizer? Se eu fugir a palavra, ele é o principal responsável pela nossa sustentação. Tá? Então, é o músculo que é o responsável pela nossa sustentação. E o osso? Ele ajuda? Sim, muito. Muito, mas a principal função do osso é a proteção. Não sei se vocês já pararam para observar em vocês mesmos, todos os nossos órgãos vitais, eles são protegidos por uma camada de osso, né? Então, começando pelo crânio, né? O nosso cérebro, nosso aí chefão de todo o nosso corpo, que é o sistema nervoso, ele é protegido por esse capacete natural e maravilhoso que é o crânio, né? A nossa medula espinhal. Então tem as vértebras que ela formam como se fosse um cano mesmo, e para proteger essa medula espinhal que passa no meio dela, o nosso tórax, as nossas costelas, então são para proteger o nosso coração, os nossos pulmões, os nossos órgãos vitais do tronco. E o osso é tão importante para a proteção que ele é estruturado perfeitamente para proteger a região que nos faz passar a nossa espécie adiante, né? Que é o nosso sistema reprodutor através da pelve. Então a principal função do osso é a proteção. E a função de sustentação é feita pelos músculos, tá? Por que eu vim com esse assunto para vocês hoje? É importantíssimo a gente olhar para o músculo como o principal responsável pela sustentação, principalmente por questões de desequilíbrios musculares, tá? Então, não é raro vir aluno para mim fazer avaliação e com um corpo estético bonito, porém, quando eu vou fazer a avaliação postural,
está todo desalinhado, tá? A musculatura está tão descompensada, então um lado está mais forte que o outro, e isso acaba mudando toda a estrutura do nosso corpo. E o músculo, ele por ser essencial, é tão importante a gente olhar para ele na questão da sustentação, porque na formação do nosso organismo, então na formação da nossa vida, desde lá que a gente está na barriga da nossa mãe, a gente vai até a fase adulta, se a gente pular alguma evolução muscular dessa fase, isso vai ocorrer em problemas estruturais irreversíveis. O que é pular a fase? Por exemplo, uma criança, ela ainda não sabe andar, ainda não tem estrutura muscular para ficar em pé, porém ela fica desde muito nova num chiqueirinho. Então ela não passa pela fase de rastejar, ela não passa pela fase de engatinhar e ela vai direto para ficar em pé, porque ela vai se apoiar no chiqueirinho e vai ficar em pé. Não sei se vocês sabem, hoje não pode mais vender aquelas cadeirinhas de bebê, justamente por esse mesmo motivo, porque obriga o bebê, obriga a criança a ficar numa posição sentada, sem ela ter passado pelas fases da vida, da evolução muscular, para que ela consiga ficar sentada. E isso causa problemas para o resto da vida dela. Tem uma posição, uma postura que a gente chama de dorso plano, é onde a coluna vertebral da pessoa fica praticamente reta. Então, qual que é o problema da coluna vertebral ficar reta? Não tem a dissipação de força da gravidade. Uma pessoa com dorso plano, ela certamente, e eu bato até o martelo pelas experiências que eu tenho, vai ter muitas dores, né? Muitas dores. E muitas ocasiões, essas dores, mesmo com o exercício vai aliviar essa dor. Mas como foi um problema estrutural e formado na evolução dessa pessoa, desse organismo dessa pessoa, a gente consegue melhorar, mas a gente não consegue fazer com que ela fique na postura ideal, né, pensando nessa dissipação de força da gravidade. Então, por isso que é importante a gente entender o músculo como sustentação. Então, se você quer ter um corpo muito bem sustentado durante a sua vida, olhe para o músculo como esse responsável, tá? Você, professor, veja se tem sempre nas avaliações, deixe um tempo para a parte postural para ver se tem desequilíbrio. Isso vai ajudar muito o seu aluno, tanto na modalidade que ele for praticar, quanto na melhora de dor, caso for o caso. Então sempre olhe para isso também. Então o vídeo de hoje é para ter essa conscientização. O responsável por nós ficarmos em pé, pela nossa sustentação, são os músculos, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, tá a pipa. Se o lado da frente ficar mais forte que o de trás, ele vai puxar todo o meu corpo. Então o osso ele não vai conseguir segurar, porque o músculo tem mais, como que eu vou dizer? Tem mais ação sobre essa questão, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Para muita gente essa informação é nova. E eu digo isso que é nova porque eu já falo isso para os meus alunos e na quase totalidade dos meus alunos é uma informação nova, tá? Então eu resolvi gravar para vocês essa informação, deixar aí no YouTube para que todo mundo possa ver. E se você achou essa informação legal, compartilha com mais pessoas, tá? Não deixe de deixar a curtida também, de dar o seu joinha, que isso mostra para o YouTube que está sendo relevante o vídeo, então ele vai mostrar para mais pessoas. Tá? Se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda. Eu vou deixar meu Instagram aqui também nos comentários. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Gostei muito de ir lá na papelaria comprar uma pipa. Eu vou empinar ela depois. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus.